De volta com vocês, o Nossa Resenha. Hoje batendo papo com a doutora Catiane Cabral, que é especialista em aposentadoria e INSS, os direitos que você está procurando aí. Ela está dando aqui todas as dicas possíveis. E claro, o privilégio de termos aqui no programa Nossa Resenha o nosso doutor Wilson Moura, que é o presidente da TV Municipal. Muito bom, né? O último bloco de perguntas, ou de pergunta, né? Aqui para a doutora Catiane Cabral, falar sobre o auxílio doença. Como é que é isso? Depois eu quero ouvir um pouquinho também do doutor Wilson Moura, né? Falando sobre o auxílio doença, que tantas e tantas pessoas vão em busca e às vezes não conseguem ter êxito nessa busca, doutora. Na verdade, hoje o auxílio-doença, com a reforma da Previdência, ele teve seu nome alterado para incapacidade permanente. Se no caso seria a aposentadoria por incapacidade permanente, que antes era conhecida como aposentadoria invalidez. Algumas pessoas acham que assim, estou doente, eu preciso me aposentar por invalidez. A verdade, junto ao INSS, você nem tem esse agendamento de aposentadoria por invalidez. Você tem um agendamento de auxílio-doença, você agenda, o perito do INSS irá constatar a sua incapacidade laborativa, ou seja, a sua incapacidade para o trabalho. E se ele verificar que é a longo prazo, que não é reversível, que ela é total e permanente, ele então poderá te conceder a aposentadoria por invalidez, como é mais conhecida. A grande questão é que algumas pessoas às vezes passam algumas dificuldades financeiras, e até muito que eu lido no meu dia a dia, e confundem isso com a doença. E às vezes vai para uma perícia tentando se mostrar um pouco mais de uma condição de miserabilidade, quando o critério principal ali, são dois critérios, mas um dos principais, é a questão da sua incapacidade para o trabalho. Sabemos que é um direito de todos, de todo aquele que contribui para o INSS ter direito ao auxílio-doença, um momento que de repente você precisa para fazer uma operação, ou um acidente, você não está bem, para estar trabalhando durante 1 mês, 2 meses, aconteceu alguma coisa com a sua saúde, e você precisa se ausentar. 15 dias a empresa ainda paga, quando você é empregador CLT, a empresa ainda paga para você. A partir do 16º dia, você faz o agendamento junto ao INSS e o INSS irá constatar os dois critérios: a incapacidade para o trabalho e também quanto às suas contribuições, se caso você for um contribuinte individual. Se de repente você paga o seu carnê do INSS e está com ele em dia, ou dentro ainda da qualidade de segurado, você então tem direito a esse benefício do auxílio-doença. Deu entrada junto ao INSS, ficou 3 meses. 15 dias antes, marca bem a data que você ganhou, ganhei até 30 de março de 2021. 15 dias antes, você verifica junto com o seu médico se você ainda precisa de mais um tempo, se você precisa ainda estar ausente. Então você faz o pedido de prorrogação junto ao INSS, que é ligando para o 135 ou através do aplicativo Meu INSS, nos aparelhos de celular ou pela própria plataforma na internet. Você agenda o pedido de prorrogação e vai fazendo a perícia. Fez a perícia, o INSS negou o seu benefício e você ainda se sente incapaz de voltar ao trabalho, sente incapaz de continuar exercendo aquela atividade que você fazia. Você pode então ou entrar com recurso administrativo ou ir buscar o Poder Judiciário, que é a Justiça Federal, em caso de benefício de auxílio-doença. Se for auxílio-doença acidentária, aquilo que você estava trabalhando e houve um acidente na empresa, você irá então buscar a Justiça Estadual, para você poder ter o seu direito resguardado. A dica que eu dou, Zé Carlos, é quanto ao laudo, para você prestar atenção, porque às vezes o médico, ele tem até alguns laudos que eu verifico, que assim, aqueles preenchimentos automáticos que só escreve incapaz, CID. E eu sempre peço para o cliente voltar ao seu médico e pedir para ele colocar de forma detalhada qual o CID da doença, o porquê que ele está incapacitado para o trabalho, as suas limitações e principalmente também vinculado ao seu trabalho. Porque se é uma incapacidade laborativa, talvez a incapacidade que ele está não tem qualquer vínculo com o trabalho. E como também ele
pode às vezes ter uma ótima aparência, mas aquilo que ele exerce, por exemplo, você pode estar com uma aparência ótima, mas você é um locutor, e se de repente você está com um problema nas cordas vocais, não consegue mais falar, você não está conseguindo exercer a sua atividade laborativa. Você então tem direito a estar se afastando. Nossa, quantos detalhes importantes, hein, gente? Olha bem. Doutor Wilson, acrescente alguma coisa. Olha bem, eu peço, a vocês, telespectadores, preste atenção no que a doutora acabou de falar. É muito importante quando vocês procurarem um escritório de advocacia, se chegar aqui na doutora Catiane, nós temos uma orientação com os médicos, de que a gente tem algum contato, alguma amizade, de alguns quesitos. O primeiro quesito, a gente já falou, o CID. O que é o CID de uma doença? O CID, ele é internacional, é um código internacional de doença, que não importa onde você esteja, seja Brasil, Japão, Inglaterra, Estados Unidos, com aquela numeração se sabe qual é a doença, qual é a sua lesão, qual é a sua doença. Segundo, desculpa, doutor, é identificado internacionalmente pela numeração? Sim. O cidadão brasileiro está lá no Japão e ele está enquadrado. Ele, através desse número do CID, ele é reconhecido como... É uma relação só, é mundial. Uma relação mundial. Importante, gente. Aí você tem o médico colocou o CID, é o primeiro ponto. Eu sempre faço uma pergunta logo a seguir. Essa doença ou lesão, ela causa alguma limitação para o trabalhador realizar suas atividades laborais? E aí o médico, nós somos advogados, não entendemos nada de saúde. Nós vamos fazer a nossa tese em cima do que o médico colocar. E o médico diz, sim, limitou. Limitou em quantos por cento? Em 30%, em 40%, em 50%, em 60%, em 70%? Tem um motivo. Por que esse motivo do grau de limitação? O grau de limitação vai me levar a duas perguntas. Se essa limitação ela causa uma incapacidade. Sim, vai causar uma incapacidade. Essa incapacidade ela é temporária ou permanente? Ela é parcial ou total para a pessoa realizar suas atividades de trabalho. Então, se eu tenho um cliente que tem uma incapacidade temporária e parcial, o máximo que eu vou conseguir para ele é um auxílio-doença. Mas nesse mesmo processo, nesse mesmo pedido judicial, se o meu cliente ou o cliente da doutora tiver uma incapacidade permanente e total para realizar atividades trabalhistas, olha, não estou falando permanente e total para a vida, não. Eu estou falando permanente e total para realizar suas atividades de trabalho. A doutora colocou muito bem aqui, a doutora Catiane colocou muito bem aqui. O Zé Carlos é locutor, ele não consegue mais falar. O resto do corpo funciona normalmente, mas para as atividades de trabalho dele, ele está incapacitado. E às vezes pode ser total e permanente. É uma aposentadoria por invalidez. Entendi. E aí sim, feito isso, ao final a gente sempre pede ao médico que faça esse laudo, que faça uma anamnese, ou seja, um relatório daquela consulta que ele deu. Com isso nas mãos, facilita o trabalho do advogado, porque nós vamos montar uma tese de pedido, vamos verificar os outros requisitos, se a pessoa tem qualidade de segurado, se a pessoa tem a carência necessária para o auxílio-doença ou para a aposentadoria por invalidez. Analisando os outros quesitos e com essa nós vamos fazer uma tese de pedido, seja de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então assim, mas é fundamental que se tenha um laudo médico e de preferência de um profissional especialista na doença ou lesão que o cidadão tenha, porque é muito comum laudos padrão, genéricos e clínico geral. Não estou dizendo clínico geral, é um médico também, mas se você puder, se o seu problema é de coluna, traga de ortopedista. Se o seu problema de saúde é coração, traga de um cardiologista. É muito mais fácil para nós advogados montar uma tese em cima de um laudo de um especialista. Muito bem. Bom, mais uma parada aqui no nossa resenha na TV Municipal. E é o seguinte, na volta nós vamos trazer as considerações finais da doutora Catiane Cabral,
ela vai falar também dos seus endereços, por onde ela se encontra, de repente ela pode estar aí bem próximo da sua cidade, quem sabe, tá certo? TV Municipal, jornalismo e entretenimento a serviço da informação. Nossa resenha volta já.